Se observarmos a história da cultura, veremos que cada novo momento opõe-se ao anterior. O homem parece estar sempre insatisfeito com o rumo dos acontecimentos de seu tempo, e por isso rompe com o presente, propondo algo novo. Porém, ao analisarmos o novo, notamos que muitos de seus elementos são mais antigos que os abandonados. É o velho que, misturado a certas tendências, volta à tona como novidade. Assim ocorreu com a cultura e a arte no século XVIII. Depois da onda de religiosidade e fé que se seguiu à Contra-Reforma, cuja expressão artística foi o Barroco, houve um reflorescimento das tendências artístico-científicas que haviam marcado o Renascimento, e dele resultaram o Iluminismo na filosofia, o empirismo na ciência e o neoclassicismo ou arcadismo na literatura. Compreender o alcance ideológico e estético do arcadismo implica conhecer suas relações com o quadro de transformações por que passaram as sociedades europeia e brasileira no século XVIII. No século XVIII, as transformações que ocorriam no plano político-social, o fortalecimento político da burguesia, o aparecimento dos filósofos iluministas, o combate à Contra-Reforma, entre outros, exigiam dos artistas uma arte que atendesse às necessidades de expressão do ser humano naquele momento. O neoclassicismo, também conhecido como arcadismo, foi a expressão artística que a burguesia pôde dar a essa necessidade. Efeitos da Contra-Reforma foram sentidos durante todo o século XVII e manifestou-se fortemente na arte barroca, no século XVIII. Entretanto, os esforços dos artistas intelectuais concentraram-se no combate contra a mentalidade religiosa contra a forma de expressão do barroco. Assim, a arte neoclássica aqui no Brasil se manifestou sob a forma de arcadismo, procura resgatar o racionalismo e o equilíbrio do classicismo do século XVI como meio de combater a influência do barroco. Já me enfado de ouvir este alarido, com que cegando o mundo em seu cuidado. Quero ver entre as peles e o cajado, se melhora a fortuna de partido. Aquele adora as roupas de alto preço, um siga a ostentação, outro a vaidade. Todos se enganam com igual excesso. Eu não chamo a isto já felicidade. Ao campo me recolho e reconheço que não há maior bem que a solidade. Depois do apogeu que experimentou entre os séculos XV e XVI, Portugal viveu um período de declínio político, econômico e cultural que se estendeu por todo o século XVII. Com a chegada das ideias iluministas no século XVIII, contudo, o país se renovou e se modernizou. Na literatura, teve grande expressão Manuel Maria do Boccaccio, um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Nas décadas do século XVIII, as ideias iluministas, ao chegarem a Portugal, entusiasmaram intelectuais, artistas e até mesmo o rei Dom João V e seu sucessor Dom José I, que desejavam modernizar o seu país. Foi então posto em prática o projeto de reformas políticas, econômicas, educacionais e culturais, voltado tanto a satisfazer os interesses da burguesia mercantil e colonialista, quanto a equipar Portugal novamente às grandes nações europeias. Nesse projeto, esteve à frente na condição de ministro, com amplos poderes, o Marquês de Pombal, também adepto das ideias iluministas. Já o inverno, espremendo as cães nevosas, geme de horrendas nuvens carregado, luz aéreo fúzio e o mar inchado, e investe ao polo em serras escumosas. Ó benignas manhãs, tardes saudosas, em que folga o pastor, medrando o gado, em que brinco no nevoso e fértil prado, ninfas e amores, zéfiros e rosas. Voltai, retrocede, formosos dias, ou antes vem tu, doce beleza, que noutros campos mil prazeres crias, e ao ver-te sentirá minha alma acesa, os perfumes, o encanto, as alegrias da estação que remoça a natureza. O arcadismo no Brasil reflete a condição do intelectual brasileiro no século XVIII. De um lado,
recebia as influências da literatura e das ideias iluministas vindas da Europa. De outro, interessava-se pelas coisas da terra e alimentava sonhos de liberdade política, dando forma e expressão a um sentimento nativista. O acardismo brasileiro originou-se e teve expressão principalmente em Vila Rica, Minas Gerais, e seu aparecimento teve relação direta com o grande crescimento urbano, verificando no século XVIII nas cidades mineiras, cuja vida econômica girava em torno da extração de ouro. O crescimento dessas cidades favorecia tanto a divulgação de ideias políticas quanto o florescimento da literatura. Os jovens brasileiros das camadas privilegiadas da sociedade costumavam ser mandados a Coimbra para estudar, uma vez que na colônia não havia cursos superiores. E ao tornarem de Portugal, traziam consigo as ideias que faziam fermentar a vida cultural portuguesa. A época das inovações políticas e culturais, do ministro Marques de Pombal, adepto de algumas ideias do iluminismo. Em Vila Rica, essas ideias levaram vários intelectuais e escritores a sonhar com a independência do Brasil, principalmente após a repercussão do movimento de independência dos Estados Unidos da América. Tais sonhos culminaram na frustrada Confidência Mineira. Reflexivo se mostra que constante se vê este penhasco já ferido, do prozeloso ventre já batido, do mar que nele quebra a cada instante. Não vi, nem hei de ver mais semelhante retrato dessa ingrata. Aqui o gemido jamais pode fazer que, esternecido, seu peito atenda as queixas de um amante. Tal és, ingrata nice, a rebeldia, que vejo nesse penhasco essa dureza. Há de ceder aos golpes algum dia, mas que diversa é tua natureza, dos contínuos excessos da porfia, recobras novo estímulo à fereza.